quero ver você assim. Vá-se embora, eu não choro, sei cuidar de mim. Eu não tenho todas essas ilusões, e apesar de ter tantos corações, minha guerra nunca vai ter fim. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sim, sim, eu sei, faço meu sorriso e faço minha lei. Sou pirata, solitário, sem mais nada, sem bandeira, sem espada, e o mar pra viver. Sangue, vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem... Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de você assistindo. Eu sou o André e esse aqui é o Do Outro Lado. Hoje nós vamos falar de uma das bandas pioneiras no Brasil, especialmente do rock psicodélico, sendo a banda Ave Sangria. É uma das bandas, como eu já disse, pioneira no rock psicodélico do Brasil. Eles são justamente de Pernambuco, no Recife. Uma das primeiras bandas a serem reconhecidas no Nordeste. Tudo bem que já tinha outros artistas que vieram de lá, mas foi uma das primeiras bandas a ter esse feito. Justamente o seu nome, pelas histórias, não era originalmente Ave Sangria. Era... calma aí... Tamarineira Village. Perdão aqui pela dificuldade de falar. Sendo uma alusão a Greenwich Village, de Nova York, que foi um dos pontos da contracultura da época, justamente vindas do movimento hippie, que foi uma grande influência para a banda e justamente é muito abordado essa questão deles irem contra o sistema na época. Enfim, a cena hippie, para muitos que não saibam, conheceram um pouco, basicamente são os esquerdomachos atuais. Só uma brincadeira, não é? Há uma questão muito mais profunda além disso. Os hippies na época eles eram especialmente contra a guerra do Vietnã, já que naquela época o mundo passava numa questão da Guerra Fria e tal, sendo o auge do movimento em 1969. Principalmente com o Festival de Woodstock, que aconteceu nos Estados Unidos, e toda a hora do movimento hippie se passava por aí. No Brasil tivemos algum reflexo desse movimento, contudo não era algo mais contido, assim, tinha suas características e tal. Só que na época havia muitas bandas que eram justamente contra o sistema. O Ave Sangria foi um deles, porém já na época eles já tinham esse nome anterior ao Ave Sangria, que era justamente o Tamarineira Village. Para falar disso, é válido destacar que o Brasil passava por uma ditadura militar na época, ainda mais que a banda tem suas origens em 69. Então, de início eles não eram tão perseguidos ou vigiados como os outros artistas da época. Porém, isso ia refletir muito tempo depois com eles, uma história que a gente vai abordar mais depois. Também a origem, para ter o nome do Ave Sangria, eles contam que foi por causa de uma vez que estavam fazendo um show na região da Paraíba. E na estrada eles se encontraram com uma cigana que chamou eles basicamente de um bando de aves sangrias. Eles gostaram muito não só da expressão, como do nome, Aves Sangrias, e com isso mudaram o nome. Essa história, eu não sei se é verídica, mas é contada justamente pelo Marco Polo, que é um dos líderes da banda e do Ave Sangria, sendo o principal vocalista. Então, agora vamos mergulhar um pouco mais na história do álbum, como é que ele surgiu, É uma história muito interessante porque foi um álbum que foi proibido pela censura na época, depois do lançamento. Essa história eu vou contar um pouco mais, agora vamos falar um pouco mais da produção, sobre os músicos e a história do álbum. Então, para começar a falar sobre o álbum e toda a história de sua produção, o álbum, a banda foi contratada pela gravadora no ano de 74, já começando a gravar o disco em fevereiro do mesmo ano. Eles foram contratados pela gravadora Continental. O produtor do álbum foi o Márcio Antonucci. Eu não encontrei muitas informações sobre ele, em quais bandas ele produziu, se ele produziu para alguma outra. Eles foram uma das primeiras bandas do Nordeste a serem reconhecidas e lançarem algum álbum na época. Então, com a gravação começando em fevereiro, e o álbum foi lançado em maio do mesmo ano. E para falar da formação, nós precisamos falar do
Marco Apollo, que é justamente vocalista, Ison Vanderlei, o Ivinho, e justamente que é o guitarrista, toca teclado e backing vocal, Almir Oliveira, que é o baixista e faz alguns backing vocals, Israel Semente, que é o baterista, que trabalha algumas percussões no backing vocal também, Paulo Rafael, que trabalha na guitarra, no sintetizador nessa banda que é um grande destaque nela, principalmente algumas músicas, e foi uma das primeiras bandas que eu vejo que começaram a explorar isso mais a fundo aqui no Brasil. Paulo Rafael Agrício Noia na percussão, ele trabalha algumas outras percussões do álbum fora a bateria, que ele não é justamente baterista, são algumas outras percussões que tem no álbum. Agora vamos falar um pouco mais sobre o álbum e suas faixas. Aqui eu não vou me alongar muito, no sentido de que são 12 faixas, e muitas delas têm vários sentidos, por conta da repressão, da ditadura, e por terem essa aura de contracultura. Para mim, um dos grandes destaques do álbum, não só pro álbum, como na época, é Dois Navegantes. Dois Navegantes é uma das músicas mais incríveis que eu já escutei na minha vida, sendo bem sincero. Ela começa justamente com um sintetizador incrível, junto com a voz do Marco Polo. Se não me engano, a música foi escrita por ele mesmo. E é justamente uma música que ela destaca, meio que dois navegantes largados. E justamente toda essa aura do mistério, da composição, que eu acho sensacional, assim. Essa música é de longe uma minhas favoritas, apesar de ser a primeira que introduz, assim. E ela é incrível. Você deve escutar. Vou colocar um pouquinho dela e já vamos partir para a próxima faixa. Estamos juntos ao pôr do sol dos navegantes, no mesmo barco. Aqui estamos sós ao pôr do sol, andando lado a lado. Agora vamos falar de outra faixa que eu sou apaixonada, justamente Pirata. Essa faixa é de longe uma das mais sensacionais desse disco. Ela tem uma pegada meio blues rock mesmo. E é visto que eles têm muitas influências vindas de fora, obviamente, por serem ligados à cena alternativa e da contracultura da época. Então, para falar dessa faixa, a letra dela eu acho incrível também, que fala justamente sobre um pirata, sobre toda essa característica da invasão, que é justamente um bandido, é um cara mau, e eu acho toda a composição dela incrível. É uma das minhas favoritas também do disco. Eu acho que ela empata com Os Dois Navegantes, minha preferência pessoal. E é uma música muito gostosa de ouvir, ela é bem animada, bem pra cima. Deve escutar também. Eu acho isso incrível. Agora nós vamos para a próxima faixa. Vou colocar de novo um pouquinho dessa para apreciarem. Não se iluda, minha calma, não tem nada a ver. Sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, o meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Sou pirata, solitário, sem mais nada, sem bandeira, sem espada e o mar pra viver.
sangue e vinho derramados no convés, sons de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Agora nós vamos para a faixa mais polêmica, assim, do álbum, Seu Valdir. Por que essa faixa é polêmica? Porque ela basicamente foi a grande culpada pelo final da banda. O que acontece? Seu Valdir é uma música escrita pelo próprio Marco Polo, e ela é uma música que justamente não tinha intenção, por mais que pareça de ser uma declaração de amor para uma de dois homens, basicamente. Por quê? É uma música em que o eu lírico ele justamente é um homem que canta, porém ele tem um sentido de estar se declarando para uma pessoa do mesmo sexo. Basicamente, a música é pelo que o próprio Marco diz, era uma piada com o machismo da época. Ele quis fazer justamente isso para incomodar e provocar. Tanto que essa música foi um dos motivos do álbum ter sido censurado e retirado das prateleiras. Isso já aconteceria depois, né, com acho que, se não me engano, o primeiro álbum da Blitz, em que foi recolhido, riscaram na LP a faixa. Isso aconteceu também com Ave Sangria, justamente com essa música. E eu vou abordar um pouco mais sobre isso depois, mas eu vejo que essa música é um grande destaque no álbum, porque mostra uma das versatilidades do Ave Sangria. Por mais que sejam retratados como uma banda de rock psicodélico, é uma música muito bem distoante, assim, lembra até um pouco da MPB da época. Eu acho que era justamente a intenção artística deles, de provocar trazer esse sentimento de revolta, de uma certa forma, no sentido de ir contra o machismo que eles mesmos viam, né? Isso segundo eles, obviamente. Eu vou deixar um pouquinho dessa, e agora vamos para a próxima faixa. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Seu Valdir, meu amor, seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir, isso não se faz não. Eu trago dentro do peito um coração apaixonado, batendo pelo senhor. O senhor tem que dar um jeito, senão eu vou cometer um suicídio nos dentes de uma filha e vou morrer. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Agora vamos falar de outra música desse álbum que eu acho sensacional, justamente. Hey Man. Basicamente, essa música é um baião. Eu acho incrível, tem até triângulo na música. Umas músicas que eu acho mais legais, e também prova toda essa versatilidade do Ave Sangria, em que eles tinham além de, como já ter dito, eles são uma banda de rock psicodélico, eles misturavam muitos elementos regionais, que é uma característica que eu vejo na música nacional, de uma forma geral, que eu acho incrível. Você pegar ritmos regionais e juntar e gerar isso. Eles não foram o primeiro a fazer isso, obviamente, o Raul já fazia isso, mas eles fizeram e ficou uma composição muito incrível, ela é muito dançante, muito animada, e também uma das minhas favoritas, assim, do álbum, eu acho pessoalmente incrível. Então, agora vamos para a próxima faixa desse disco, que vamos abordar, eu vou deixar tocar um pouquinho dessa também. Ei, aê, oba, ei, aê,
precisa correr mais riscos do que eu. Hey man, pobre de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Agora vamos falar de outra faixa, que é justamente porque ela é bem similar à faixa anterior, só que ainda mais misturada, justamente desse estilo mais baião com rock mais clássico, assim. Ela tem momentos que ela começa mais calma, depois por uma parte um pouco mais pesada e rápida. Isso é uma característica que eu acho muito legal dessa música, justamente esse contraste entre os ritmos e a agressividade que vai mudando. E justamente também com aquela característica clássica do triângulo muito marcado, que dá um ritmo incrível pra música. Eu acho que essa aqui também é uma das minhas favoritas desse álbum. É muito difícil escolher uma música favorita. Mas entre a do álbum, essa é uma das mais incríveis que eu recomendo também todo mundo escutar. Agora vamos passar um pouquinho dessa e ir para a próxima faixa. Nada de novo no fronte e na retaguarda também. Tudo normal desde ontem, quando houve sol e alguém cantou. Yeah, yeah. Alguém de cabelos longos e doce sorriso também. Num tempo que hoje vai longe, longe do mal e do bem. O amor, quem viu? Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é cantar, por enquanto. Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é chamar teu nome. Nada se move no monte. Agora vamos falar de Corpo em Chamas. Uma das músicas que eu mais gosto do álbum. E também acho que é a mais famosa deles, que chegou a tocar recentemente. Eu acho que apresentou essa banda para muitas pessoas. Enfim, Corpo em Chamas já é mais um rock bem mais clássico, assim, uma pegada mais das referências que eles tinham de fora, né? E uma das minhas favoritas também. Ela é bem mais animada e tal. Bastante os mais legais e tem um ótimo trabalho justamente com as guitarras e o baixo dessa música, que são muito bem trabalhados. Se você pegar um fone de ouvido de boa qualidade, você consegue ouvir bem a segunda guitarra nessa música, que é justamente... Não é uma guitarra... É a guitarra meio solo, mas junto com a base, eu acho sensacional, assim. Eu vou colocar um pouquinho pra vocês escutarem, daí vamos pra próxima música. Quando eu botar fogo na roupa, você vai se arrepender do que me fez. Você vai ver meu corpo em chamas pelas ruas, oh yeah. E o povo todo horrorizado, iluminado pelo meu fulgor mortal. Eu vou dançar, girando o corpo incendiado até cair no chão, oh yeah, oh. Das sirenes dos bombeiros alertando a multidão. Alguém falando que era um louco e no céu negro a lua cheia a brilhar. Agora vamos falar pra outra música que não é bem polêmica, mas tem bastante história por trás, assim. Georgia Carniceira, uma outra música que também tem uma pegada muito mais rock, bem mais animada, assim, com justamente mais influências ali de fora. O que acontece? Essa música, eles falam, né, segundo o próprio Marco Polo, foi gravado um clipe para ser exibido no programa do Fantástico. Só que esse clipe nunca foi exibido em nenhum momento, assim, ou alguma história sobre. O que essa creio que justamente virou uma mídia perdida, ou que alguém tem, está em algum lugar, ninguém se sabe, assim. Segundo a história da própria banda. O que acontece? O Fantástico, na época,
os videoclipes não eram algo muito vistos na época. Não é que não eram vistos, assim, mas não eram tão bem produzidos. Porém, era uma forma das bandas divulgarem os trabalhos. E o Fantástico justamente era um programa na época que abordava vários temas desse tipo. A própria Rita Lee, quando eu tava divulgando o Fruto Proibido, que inclusive saiu um ano depois desse, né? Que também foi o tema do episódio passado. O Fruto Proibido teve clipes do Fantástico e tal, e era uma forma de você divulgar e mostrar o trabalho da banda nesse programa, justamente, que era um dos mais vistos e um dos mais reconhecidos da época. Além de ser já um programa meio novo, né? Enfim, dado esse contexto da época, agora eu vou passar um pouquinho da música, e justamente agora vamos falar sobre um pouco do pós-álbum, como é que foi o lançamento dessas histórias, porque aí tem muita coisa pra contar, bastante coisa em relação à época. Já aqui a música e vamos para a próxima parte. Local por onde se entra para o bosque das flores carnívoras. Atenção, candidatos, aqui todos trazem longos pedaços de veludo roxo, pendendo dos ossos, é carne rasgada. Geórgia, a carniceira dos pântanos frios, das noites do meu Satã, jogando boliche com as cabeças das moças mortas de Sil, no levantar das manhãs de abril. Solar. Ninguém jamais viu seus olhos, duas bolas de sangue rolando no espaço, sem logo cair nos seus braços e depois morrer de amor. Então, para falar do lançamento desse álbum, é necessário falar um pouco sobre o contexto da época, como eu já tinha mencionado. Para falar disso, vale ressaltar, obviamente, que o Brasil ainda vivia sobre a ditadura militar, então havia censura na época. Basicamente, o governo ia atrás e vigiava os artistas e perseguia caso eles fossem considerados subversivos por justamente falarem deles ou retratarem de temas no qual eles não queriam que fossem abordados. Então muitos artistas sofreram censura, justamente foram perseguidos, né? O próprio Ney Matogrosso, Raul, a Rita Lee, a Elis, os Mutantes foram muito alvo de censura, ainda mais que estavam no chumbo grosso da ditadura, que era justamente pós-promulgação do Ato Institucional número 5, né? Que intensificou a censura e a perseguição no regime militar. Então, para qualquer álbum ser aprovado na época, ele precisava justamente passar pelo órgão de censura para validar o álbum, para ver se havia alguma coisa que não permitia execução. O Ave Sangria foi aprovado, o álbum passou pela censura e foi liberado para ser comercializado justamente no mesmo ano, logo em fevereiro, em maio de 74. Mas o que é interessante mencionar sobre a censura é que eles não foram os primeiros a justamente sofrer, como vou falar mais depois, né? Justamente que até 88 que a censura ficou vigente no Brasil. O que acontece, basicamente? O Brasil, a ditadura militar terminou em 85 com a eleição indireta para presidente, só que a Constituição Federal ainda era antiga, então havia ainda assim ajustes. Em 88 teve a Constituição Federal nova, que justamente marcou esse novo Brasil, com nova legislação e tal, daí que acabou de vez a censura. Tanto que existem 3 bandas que eu vou destacar um pouco sobre a censura. Justamente o Blitz, com o segundo álbum deles, Aventuras da Blitz, na qual eles passaram por um processo de censura, que tiveram que riscar as músicas do LP, que foram justamente consideradas impróprias, né? O Camisa de Vênus também passou pela mesma situação, como Elizabeth morreu, se não me engano, de 83, e o Blitz é de 82. E também mais adiante,
com Legião Urbana, que passou por uma situação mais parecida com Camisa de Vênus, que teve uma música proibida de ser tocada nas rádios. Foi justamente Que País é Este? Que é uma música que foi um grande sucesso do Legião e reconhecida até hoje. O álbum é de 87, então a música ela era proibida de tocar nas rádios e passou por esse processo de censura. Agora voltando pro Ave Sangria, justamente para 1974, né? Com o auge da ditadura ainda, os famosos anos de chumbo, né? O álbum, ele acabou passando por uma coisa muito... Não é bizarra, assim. Ele foi aprovado na censura. O Ave Sangria estava fazendo show, trabalhando na divulgação no álbum e tal. Só que, por algum motivo, qual eu não entendi, o álbum passou de novo pelo órgão de censura. O que era muito comum na época era ter pessoas meio que escondidas, que trabalhavam justamente nesses órgãos de censura e para o governo federal, que entravam em shows e viam se tinha alguma coisa subversiva no show. Considerada subversiva por eles, no caso. O que acontece? Provavelmente tinha o que eu acho, né? Alguns shows eles tocaram a música Seu Valdir, e com isso eles perceberam qual que era realmente o significado da música. Não, a interpretação deles, né? Não necessariamente o significado da música, como o Marco Paulo já disse. Eles justamente interpretaram a música do jeito mais machista e errado possível. Então, segundo a censura, feria a moral e os bons costumes. O álbum, depois de 2 meses do lançamento, foi recolhido das prateleiras e a banda ficou marcada por isso, por ter sido uma banda subversiva, por ferir a moral e os bons costumes da época. O que gerou muitos efeitos na banda, que agora eu vou contar um pouco mais sobre. Então, basicamente, todo esse caso da censura da banda meio que deixou a banda marcada para todas as gravadoras como essa banda que justamente é subversiva, vai contra, que só dá problema. Como eles eram uma banda muito pequena e recém tinham começado a fazer shows, a fazer suas apresentações ao redor do Brasil, tanto que eles tinham apresentações marcadas para março do ano que vem, só que tiveram que ter sido cancelados por causa de todo esse caso da censura. Então eles meio que acabaram desistindo da banda, que eles viram que não iam conseguir retomar todos os seus trabalhos. Isso é o próprio Marco Polo que fala. Que por conta disso, eles foram uma das bandas que meio que teve essa dificuldade de se reconstruir. Porque o que aconteceu? Eles ficaram marcados, não conseguiram firmar mais contratos para shows, para gravadora, e meio que a banda acabou aí. Só que eles voltaram em 2008 para uma apresentação breve, por conta justamente da internet, que eles foram reconhecidos novamente. Por mais que não tenha sido a formação mais original, foi um show muito marcante, que os ingressos foi um show num teatro, acho que se não me engano em Recife mesmo, com um público bem reduzido, somente 700 pessoas, e os ingressos foram disputados a tapas. Em 2019 eles voltaram de vez, lançaram um álbum. Em 2020, se não me engano, lançaram um álbum ao vivo, que foi feito junto com as apresentações de 2019. E é muito legal que a banda ela conseguiu ressurgir, por mais que não seja totalmente a formação original, porque tem membros que já são falecidos. Eles conseguiram se reerguer e hoje, simplesmente, por mais que eles tenham tido esse grande reconhecimento, ainda não se tornaram tão gigantes como eles deveriam ser. Agora eu vou seguir para uma outra parte que eu deixo um pouco mais registrado minha opinião sobre o que eu acho do álbum. Então vamos lá, né? O que eu posso falar sobre esse álbum? Eu diria que é uma das primeiras aventuras do rock nacional no psicodélico. O Ave Sangria é uma banda que eu simplesmente conheci por acaso. Uma vez eu tava no meu Spotify, né? E simplesmente apareceu lá, Ave Sangria. Não tem nada, assim. Eu olhei a capa, uma capa bem interessante, assim. Apesar que hoje em dia eu acho um pouco tosca, mas eu gosto da arte em si. Eu falei, vou escutar, né? E aí começou com justamente Dois Navegantes, daí que eu falei, caraca, como é que eu não conhecia isso? Eu comecei a me aprofundar mais e eu conheci a banda e eu achava muito estranho. Como é que essa banda só tem um álbum, né? E aí foi que eu conheci toda a história, sobre o processo que eles passaram de censura e da perseguição, né, justamente. E é um álbum que eu diria que são dos maiores do rock nacional e que merece ter mais destaque. Infelizmente, eles foram reconhecidos justamente como basicamente patrimônio cultural do estado de Pernambuco.
E uma das coisas que eu vejo que eles são uma banda muito à frente do tempo pro Brasil. É uma das primeiras que eu vejo usar o sintetizador com tanta força e de um jeito magistral, assim. A produção do álbum eu acho incrível. Principalmente a Geórgia Carniceira, né? Que foi a última música que eu falei, né? Que era pra supostamente ter um clipe e tal. Quer dizer, o clipe supostamente foi gravado, mas ficou arquivado até hoje. Não temos muitas informações, né? Ela tem uma qualidade um pouco mais distoante do álbum, porque parece que houve um trabalho a mais. E para álbuns de 74, eu diria que esse daí tá entre os maiores daquele ano e que todo mundo deve escutar. Com isso eu encerro mais um episódio. Agradeço a todos que escutaram até agora. E é isso. Agora vamos deixar para o próximo episódio e até lá. Se cuidem.